Nesta primeira aula, antes de começarmos a estudar a definição formal de derivada ou mesmo sua interpretação geométrica, vamos aprender uma técnica simples de derivação conhecida como regra do tombo. Essa técnica já permite resolver uma ampla gama de problemas e com muita aplicação na física e na engenharia. A técnica é a seguinte: sempre que eu tiver uma função do tipo x elevado a n, ou seja, x elevado a um número qualquer, a derivada dessa função será indicada por f' de x, está vendo a linha aqui, e é igual a nx elevado a n menos 1. Então, o que é que está acontecendo aqui? O expoente cai aqui na frente, por isso o nome da técnica é a regra do tombo, ele caiu um tombo e ficou aqui na frente, elevado a n menos 1. Então, o expoente sempre diminuirá uma unidade na derivada. Vamos ver isso num exemplo numérico, que daí fica muito mais fácil. Suponha então que nós tenhamos x elevado ao quadrado. Nesse caso, o n vale 2. A derivada de x ao quadrado é indicada por f' de x, é 2x elevado a 2 menos 1. Né? O expoente que era 2 caiu aqui na frente e diminuiu uma unidade lá em cima. Então ficou 2x elevado a 1, que é 2x mesmo. Só isso. Então essa é a regra do tombo, é extremamente fácil. Vamos ver um outro exemplo. Se eu tivesse uma constante apenas aqui, por exemplo, f de x igual a 5, será que dá para aplicar a regra do tombo? Parece que não tem nada a ver aqui, porque eu não tenho x e eu não tenho o expoente. Como eu vou aplicar essa mesma regra? Bem, para que você possa usar a técnica da regra do tombo para derivar uma constante, coisa que você fará apenas uma vez na vida, você verá por que daqui a pouco, você deve imaginar que aqui na frente do 5 tem um x elevado a 0. Por quê? X elevado a 0 é igual a 1, né? Desde que o x não seja igual a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, escrevendo a minha função deste jeito aqui, não mudou nada. Então, note que eu ainda não comecei a derivar, porque eu não coloquei a linha aqui. Eu apenas estou reescrevendo para que fique parecido com a regra ali. Então, como ficará a derivada dessa função? O número 5 vai apenas multiplicar o resultado da derivada de x elevado a 0. E a derivada de x elevado a 0 é 0 que multiplica x elevado a 0 menos 1. Né? Esse n menos 1 aqui ficará 0 menos 1, que é igual a menos 1. Só que note que agora eu tenho 0 multiplicando aqui no meio. E qualquer coisa multiplicada por 0 é sempre igual a 0. Eu terei 5 vezes 0, que é igual a 0. E isso vai acontecer sempre que você tiver que derivar uma constante. Sempre que a tua função for um número apenas aqui, que não depende de x. Então, a conclusão é, a derivada de uma constante é sempre igual a 0. Um outro exemplo. Suponha que nós tenhamos essa função aqui, f de x igual a 5x. Tá? Vamos aplicar a regra do tombo para encontrar uma forma geral para ela. Então, note que aqui nós temos o n igual a 1, já que o n fica implícito, ele não precisa aparecer aqui. Então, como é que vai ficar essa derivada? O 5 eu vou apenas repetir aqui e vou multiplicar ele pelo resultado da derivada do x, que é o que me importa. Então, o expoente do x é 1, esse 1 cai aqui na frente, está aqui. E, como sempre na derivada, o expoente vai diminuir uma unidade. Então, 1 menos 1 é igual a 0. Nós teremos, portanto, 5 vezes 1 vezes x elevado a 0. Como eu disse anteriormente, a derivada, aliás, x elevado a 0, qualquer número elevado a 0, é sempre igual a 1, exceto se esse número for 0. Então, nós teremos 5 vezes 1, que é igual a 5. Qual é a conclusão? Sempre que eu tiver uma função do tipo b vezes x, a derivada será b. Então, a derivada de 5x é 5, a derivada de 9x é 9, a derivada de 10x é 10, e assim por diante. Vamos aplicar tudo isso agora neste probleminha aqui, ó. Um polinômio de grau 3, né, com 3 parcelas aqui. E como será que fica a derivada disso tudo? Bom, a derivada de 5x ao quadrado é 10x. Note, ó, o 2 cai aqui na frente multiplicando, então vai ficar 5 vezes 2, 10. E o expoente diminui uma unidade. Era 2, vai ficar 1, e 1 eu não preciso colocar aqui. Portanto, a derivada de 5x ao quadrado é igual a 10x. A derivada de 3x ao cubo vai ser 3 que multiplica 3 igual a 9. X ao quadrado, porque 3 menos 1 é igual a 2. Né? O expoente sempre diminui 1 aqui em cima. E a derivada do 5 é a derivada de uma constante que é igual a 0. Portanto, a derivada desse polinômio é 10x menos 9x ao quadrado. Como eu prometi para vocês, existem algumas aplicações para isso que a gente já pode usar. Suponha, por exemplo, que nós tenhamos uma partícula lançada para o alto a 30 metros por segundo. Na verdade, aqui era para ser 20, eu escrevi errado, tá? A 20 metros por segundo, cuja altura é dada por essa função aqui, ó, 20t menos 4,9t ao quadrado, onde h é a altura, medida em metros, e t é o tempo, medido em segundos.
Determine a velocidade da partícula 1 segundo após o lançamento e b, a aceleração a que a partícula está submetida. Então, note que é uma aplicação bem simples, porque eu tenho aqui um polinômio e tenho que derivar ele, tá? A gente aprende lá na física que quando você tem a posição de um corpo, a função que dá a posição de um corpo, a derivada dessa função é igual à velocidade. E a derivada da velocidade é igual à aceleração. Então a gente vai usar esses conceitinhos aqui para aplicar este problema. Então, essa é a função que me dá a altura da partícula em função do tempo. Só para que você entenda o que significa isso, significa que se a gente substituir um valor de tempo aqui, por exemplo, 1 segundo, eu vou descobrir qual é a altura do corpo naquele instante. Se eu substituir o tempo igual a 2, eu vou saber em que altura ele está após 2 segundos depois do lançamento. Mas o que eu quero aqui na letra A é descobrir a velocidade do corpo após 1 segundo do lançamento. Então, como eu falei, lá na física a gente aprende que a derivada da posição é igual à velocidade. Então eu vou derivar essa função aqui para encontrar a velocidade em função do tempo. 20 vezes t. A derivada de 20t é simplesmente igual a 20. Assim como no exemplo que nós fizemos, a derivada de 5x era igual a 5. A derivada de 10x é igual a 10. Então a derivada de 20t é igual a 20. E a derivada de 4,9t ao quadrado vai ser 2, que multiplica 4,9, vezes t. Né? O 4,9 é uma constante, melhor dizendo, ele vai continuar aqui na frente, multiplicando. E a derivada de 3 de t ao quadrado é simplesmente 2t. Simplificando isso, nós temos então 4,9 vezes 2 é 9,8. A velocidade da partícula é 20 menos 9,8t. Isso aqui me dá a velocidade da partícula em qualquer instante de tempo. Como eu quero saber num instante em particular, que é para t igual a 1 segundo, então a velocidade após 1 segundo será 20 menos 9,8 vezes 1. E isso resolvendo fica igual a 10,2 metros por segundo. E essa é a resposta da letra A. Na letra B, pede-se a aceleração a que a partícula está submetida. Bom, para fazer isso, basta você derivar essa função aqui, que é a velocidade. É um conceito lá da física que diz que a aceleração é igual à derivada da velocidade. A derivada dessa função é simplesmente, derivada de 20 é igual a zero, porque o 20 é uma constante. E a derivada de 9,8t é simplesmente 9,8, assim como a derivada de 2x é igual a 2. Tá? Portanto, o resultado é que a aceleração dessa partícula é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo só? Então, em poucos minutos, você aprendeu uma técnica de derivação e já viu algum exemplo, pelo menos um exemplo bem simples de aplicação. Tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais.